Atelier. Hoje estou aqui com a Luísa e com a Cris Mendes para conhecer o trabalho da feltragem. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Cris? Tudo bem, tudo jóia? Tudo ótimo. Então, Cris, a gente estava conversando antes e tu comentou que deu aula na Fevale por 15 anos, né? Na licenciatura de Artes Plásticas. Então, fala pra gente, como é que tu entrou no caminho da feltragem? Então, a gente trabalhando praticamente a vida inteira com o ensino da arte, né? E basicamente com o ensino da teoria, da didática do ensino da arte, se trabalhava também muito com os alunos a parte prática. Porém, eu sempre tive uma sede muito grande de me dedicar um pouco mais às manualidades. E então, assim que eu me aposentei no curso de arte, eu encontrei essa técnica ainda bastante desconhecida, né, entre nós, que é a técnica da feltragem, né? E foi uma técnica que eu sempre digo que me encontrou, nós nos encontramos e nos apaixonamos. E a partir daí, então, comecei a procurar oficinas que trabalhassem com essa atividade, porque o encontro foi muito casual, né? Eu não conhecia essa técnica. Eu fui atrás de uma técnica chamada feltragem, pensando que se tratasse de trabalhar com feltro industrializado, comprado em metro. E aí me inscrevi no curso e, chegando lá, eu vi que não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginava que fosse o trabalho com feltragem. Então, é uma técnica que consiste essencialmente no trabalho com a lã da ovelha. A melhor raça é a raça merino, porque a micragem dessa lã é extremamente pequena, né? Digamos assim, a célula é muito pequena. É de uma micragem grande, mas a célula é muito pequenininha. E quanto menor a célula, mais macia é a lã, né? Então, a lã merino, ela é extremamente sedosa, é a que mais se presta para fazer essa técnica da feltragem, que na verdade é uma trama. É uma trama que acontece através da sobreposição da lã em camadas diferentes, né? 2, 3, 5 camadas, sempre em direções diferentes. Veja bem, aqui eu coloquei, né, um suporte de EVA. A primeira camada foi na horizontal, agora eu estou trazendo ela na vertical e assim sucessivamente, né? E aí depois se faz o quê? Se coloca a água quente misturada com ou sabão de oliva ou sabão de glicerina e se massageia a lã, colocando sobre a superfície um outro plástico. Onde é que ficou a minha esponja? Aqui. E vai se fazendo então massagens até que essa lã agrega uma camada na outra, né? E se torna então um feltro, daí o nome feltragem, né? E a história de como surgiu é bem bacana, é uma coisa assim bem interessante. Pois é, tu comentou que até 7 mil anos atrás, né, com os mongóis, né? Então, na verdade, existem várias lendas sobre como nasceu a feltragem, tá? Existem, inclusive, lendas vinculadas ao cristianismo, né? Dizendo de que as ovelhas
enquanto estavam no seu habitat, né, ou digamos assim, no lugar de descanso, enquanto elas urinavam, elas batiam os pezinhos e que essa batida de pés, então, tornava a lã de ovelha um tecido. Mas a mais difundida é a relacionada aos mongóis, né, que são povos nômades até hoje, né, e que colocavam então a lã de ovelha, e colocam até hoje a lã de ovelha dentro de botas, e o caminhar produz então essa fricção do pé, né, e o suor do pé com a fricção tornava essa lã um tipo de tecido. Então disse que o feltro nasceu há 7.000 anos atrás. Né? Os europeus então depois se apropriaram desse conhecimento, transferindo então a fricção do pé pela fricção da mão, né? E colocando água quente com sabão. Né? Então, assim, há várias... dizem, inclusive, que é uma técnica mais antiga do que a tecelagem. Né? Mas é uma técnica extremamente explorada nos países frios, né? Na Rússia, Ucrânia, Holanda, aqui na América do Sul, na Argentina, Uruguai, no Chile. E também pode ser usado, além da lã da ovelha, usam então a lã da lhama, né? Dizem que até dá para usar do cachorro, né? Do chau-chau, enfim, nunca testei, mas de repente seria possível também. É que a lã da ovelha, na verdade, ela tem um fio muito longo, né? E desses outros animais é curtinho, então deve apresentar uma dificuldade maior. Cris, aí tu comentou, né, que na Argentina, no Uruguai, Chile, é bastante difundido, mas e aqui no Rio Grande do Sul, como é que tem a quantidade de pessoas que praticam? Não, tem sim, tem pessoas que praticam, né, inclusive em Porto Alegre nós temos um grupo que trabalha com feltragem, né? Na Serra nós temos em Canela, né? Nós temos pessoas que trabalham também, e a Inês Schertel é uma pessoa bastante premiada e conhecida, né? Fora do país, inclusive, com feltragens, porque ela se dedica, se não me falha a memória, a trabalhos também de decoração de... Não seria decoração de interiores, mas de trabalhos muito ricos em termos de acessórios, né, e trabalhos de arte também. E temos outras pessoas que estão chegando, né? O Tomás Silva também está trabalhando com uma técnica não só da feltragem, mas que envolve outras tecituras, né? E a Luísa, que trabalha comigo aqui também, agrega ao trabalho dela a feltragem, porque Luísa trabalha com tecelagem. Então nós nos encontramos assim no sentido de compartilhar saberes, que é uma coisa extremamente rica, né? Ó, eu fiz as 2 camadas, né? Agora a terceira vem de novo em direção contrária, né? Que não precisa ser na horizontal e na vertical, mas pode também ser na diagonal, né? Isso não importa, exato, né? E sempre camadas finas, cuidando para que não dê uma volta na lã. Ela precisa ficar retinha, né?
Cris, então tu trabalhava com arte, né? Então hoje tu tá com um trabalho mais artesanal, que embora seja bastante pouco explorado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, e bastante trabalhoso, bastante exigente, né? Do artesão, né? Mas qual a diferença que tu percebe, assim, basicamente, entre um e outro, entre a arte e o artesanato? Bom, existem assim muitas opiniões, eu poderia dizer até com relação a essa questão, porque no passado o artesanato era sempre muito vinculado a algo que passava de pai para filho. As pessoas, os filhos enxergavam o pai trabalhando com cestaria, enfim. A gente pode tomar como exemplos indígenas, né? Trabalhavam sempre com técnicas que depois ficavam na família, era, digamos assim, uma característica da família, né? E com muita pouca variação, digamos assim, na parte criativa, né? Mas eu penso que esse conceito está mudando. Hoje em dia, o artesanato, ele procura ser fiel à região, né? E aí você vai dizer, mas o que a ovelha tem a ver com a nossa região, né? Eu procurei, digamos assim, agregar a esse conceito o trabalho com o calçado, tá? Nós temos nossas ovelhas em Lomba Grande, né? E lá também tem um núcleo que parece que está começando a se interessar por essa técnica. Então, eu penso que a arte tem uma característica um pouco diferente do artesanato, no sentido de que ela, pelo menos a arte contemporânea, ela procura provocar questões, procura provocar perguntas, inquietações no espectador. Ela não traz o seu trabalho, a sua produção como algo que não exija a participação do espectador. No artesanato eu penso que é um pouco diferente. Eu poderia dizer que o artesanato tem mais a característica de uma produção que vai ser, vamos dizer assim, usada, é mais um produto utilitário, né? Mas as duas tendências ou características podem caminhar e deveriam caminhar juntas. Houve alguém que disse uma vez que todo artesão tem algo de artista e todo artista tem algo de artesão. E isso tem seu sentido. Exato. Há uma aproximação muito grande, porque o artista precisa dominar a sua técnica, né? E para produzir aquela peça única, né? E expressar aquilo que ele quer, provocar nas pessoas, mas o artesão também precisa, né, dominar essa técnica para reproduzir a peça, né, em uma sequência ou, né, mesmo fazendo uma peça única, mas precisa, né. Eu diria assim que eu até poderia dizer que existem várias formas, não sei se várias formas, mas digamos várias maneiras de encarar o que seria arte e o que seria artesanato, porque existe aquele artesão que repete sempre o mesmo tipo de trabalho e inclusive se nega a aprender algo novo. Eu não sei se é por temor ou enfim. E eu, por exemplo, eu não gosto de repetir uma peça que eu já tenha feito. E quando eu coloco meu trabalho em exposição para comercializar, quando alguém vem e diz eu quero um sapato igualzinho a esse, mas um número maior. Isso não me faz bem, porque
sabe? Eu tenho necessidade de sempre produzir alguma coisa diferente. Por isso eu também não gosto de receber muita encomenda. Eu vou dar uma interpretada aqui, mas então parece que a alma de artista ali meio que se nega a fazer uma linha de produção. Então, eu penso que é assim mesmo, a gente não sabe, parece que o novo me alimenta. E se eu fico reproduzindo algo que eu já fiz, eu me sinto muito pobre com isso, sabe? Mesmo nas exposições, né, de artesãos, uma coisa que me incomoda muito, mas isso é uma coisa muito pessoal, nada contra quem faz, é uma reprodução em série do mesmo tipo de trabalho, sabe? Quando dá para fazer tanta coisa semelhante, parecida, mas não igual. Né? É como um filho da gente, imagina se todos os filhos fossem iguais, né? A minha produção foi essa. E aí vão ser 5 criaturas iguais. Não dá, é muito pobre, né? Eu penso assim que... e por isso que eu gosto tanto de aprender, e se alguém sabe alguma coisa nova, eu quero aprender, mas procuro respeitar a criação do outro. Eu jamais vou tentar fazer igual. Yeah. Cris, tenho conversado sim muito sobre a respeito da valorização da arte, né, com os artistas, mas eu quero ouvir de ti, né, como é que as pessoas percebem o seu artesanato? Há uma valorização também do artesanato ou não? Tem sim, não, a gente percebe o valor, e principalmente das pessoas que também trabalham com esse material, não necessariamente com a feltragem. Mas a gente percebe que alguém que não trabalha com manualidade, que seria qualquer outro trabalho feito, né, com as mãos, há uma nítida, uma grande diferença das pessoas que também trabalham com manualidades e quem nunca, digamos assim, partiu para esse tipo de atividade durante sua vida. Quem mais trabalha, mais valoriza, sempre. Né? Claro, porque eles têm a noção do tempo que se gasta com esse tipo de atividade e sabem, assim, distinguir, vamos dizer, uma peça que está sustentada com criatividade, com originalidade, né? Eu vi, por exemplo, muitas pessoas que viajam e que voltam e comentam e comparam o tipo de trabalho da gente com outros artistas ou artesãos. Né? Nossa, mas o teu trabalho tem uma característica muito diferente. Aí eu pergunto, em que sentido? Aí tem aquele que diz, é pelo acabamento. Outro diz, é pelo tipo de tema que tu utilizas. Enfim... Né? Então a gente percebe que quanto mais vivências a pessoa tem, mais competência ela também tem, eu poderia dizer, para avaliar o trabalho da gente. Então, Cris, aqui tá os teus... a demonstração de todos os teus trabalhos. Na verdade, eu deixei um espaço, né, nesse meu grande ateliê, grande no sentido afetivo, né, porque eu recebo muitas pessoas aqui também, que ou fazem oficinas, ou então vêm para adquirir algum trabalho, né, então é uma forma que eu encontrei para deixar exposto. E gosto assim de reunir, então, mais pelas características, né, do tipo de material, porque dá para ver aqui que tem, né, os colares, aqui mais os sapatinhos, né, e é um jeito então de mostrar com poucos exemplos o que pode ser feito, né.
certo culto à ovelha também. Ah, sim, ela é a que dá lã, ela só pode, eu inclusive não gosto de filtrar outros temas, né, que não seja sempre com o animal da ovelha. Eu tentei e tento ainda perseguir esse objetivo de que a gente possa colocar algo do nosso folclore, né? Do folclore brasileiro, porque o que eu observo muito é que quando a gente compra uma peça de qualquer outra técnica, as pessoas se baseiam em revistas que vêm de fora, né? E quando o turista vem para cá, ele quer levar uma coisa que tenha relação com o nosso país. Então eu comecei no início fazendo temas, aplicando temas. Pode me mostrar o sapatinho, por favor? Colocando temas do nosso folclore. Aqui, por exemplo, eu filtrei a Yara, que é a rainha das águas, né? Eu gosto muito de fazer um sapatinho com um pé com uma situação e outro com outra, né? A não ser quando não cabe, que seria isso aqui. Não vou fazer o pé de um jeito e outro do outro. Mas como este aqui, por exemplo, que até tu comentou antes, então, tem toda uma historinha. Esse aqui, por exemplo, tem toda uma história, né? Que se desenvolve com o duende, né? Que vai passear na floresta, né? E ele, então, encontra à noite o ogro, que gosta de perseguir os duendes, vê outros animais também, né? E se assusta muito, ele sai correndo e o ogro, e é agora que eu vou pegar esse duende. E ele sai correndo na noite, né? Aqui é noite, e o duende pensa, eu preciso chegar num lugar onde já seja dia. Porque na hora que um raio do sol pega no ogro, ele se transforma numa pedra e eu estou salvo. E ele chega realmente no lugar onde já é dia. Aqui está o ogro correndo, né, atrás dele, né? E quando chegam então aqui, realmente o ogro se transforma numa pedra e fica salvo. O relevo, tudo é na filtragem. Tudo é minuciosamente, quer dizer, sobreposto. Então, a base fica sem desenho nenhum, tá? E aí depois se usa, então, essa agulha, que é originária de Portugal, tá? Que tem incisões, pequenas incisões, essa lâmina, e aí se coloca o colorido, uma esponja, a malha, ou então o sapatinho, e se coloca a cor que a gente quer fazer o desenho e vai empurrando aqui para dentro essa lã colorida e vai formando o desenho. Isso não sai do sapatinho, a não ser que eu arranque, ou de qualquer outra peça, a não ser que eu arranque isso com muita força, então, fora. Vai tramando. Né? Vai tramando, exatamente. Ficando, com alto relevo, ele trama, a base trama. Sim. E quanto mais lã eu coloco, mais alto vai ficar essa superfície, né? Tá? E eu posso fazer trabalhos muito delicados. Então, vocês podem imaginar o tempo que se leva para fazer um trabalho desse, por exemplo. Né? Sim, só a peça já é enorme. E aí, mas com toda a riqueza de detalhes. Isso. Aham. Exatamente. E aí a gente pode... Aqui, por exemplo, todo sapatinho era claro. Tudo isso aqui que está preto, eu fiz colocando a lã escura para dentro. Então leva bastante tempo. E aí eu posso enriquecer com bordado, né? Eu coloco às vezes rendas recortadas por cima. Ops. E aí
Como eu falei antes, eu gosto muito de fazer um pé de um jeito e outro do outro, dentro dessa temática. Eu criei uma linha chamada Marina, né, só com temas marinhos. Mas voltando aqui, ops, vou deixar isso aqui. Então eu penso assim que nós exploramos muito pouco o nosso folclore, porque as pessoas que vêm de fora, elas querem saber o que caracteriza o nosso país. Ninguém vai comprar alguma coisa aqui que ela vem em revistas e é produzido lá fora também, né? Ela quer levar o Saci Pererê, ela quer saber quem é a Iara, qual é a característica, né, desses personagens folclóricos. E de resto, então, a minha produção tem sempre a ver com a ovelha, né? Eu gosto também de modelar ovelhas em cerâmica, com barro, e cobrir essas ovelhas, então, com a lã, né, da ovelhinha. Ótimo. Ah, Cris, adorei conhecer o teu trabalho. Gostei que bom, muito de que passar bom. aqui contigo. Bom, agradeço muito a presença de vocês também, porque eu acho importante a gente poder socializar técnicas que de repente não são tão conhecidas, né? E eu penso que todos são capazes.